Vinda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Eu terminei ali no verso 20, né? Foi antes de ontem. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que amava. Então disse Jacó a Labão, é o verso 21, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou a sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da filha mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho.
Bom, a primeira coisa que a gente pode dizer é que este texto que aí está mostra que o enganador Jacó agora provou do seu próprio remédio. Ele enganou seu pai Isaac com a ajuda da sua mãe Rebeca, recebeu a bênção de ser o primogênito e agora ele estava sendo enganado pelo Labão, que era seu tio. Vários comentaristas falam a respeito disso, inclusive falam a respeito de como o homem violento colherá violência, o enganador colherá engano, e aí muita gente fala a respeito disto para comentar esse texto na vida e na história de Jacó. Eu conheço esses comentários, mas eu quero chamar a sua atenção para um outro comentário que é mais importante que este, que é o comentário que está na Bíblia de Estudo NVI e que está aqui também na Bíblia de Estudo de Almeida, porque é um comentário que nos dá a oportunidade de perceber que as histórias da Bíblia não são narrativas ficcionais. Elas podem ser confirmadas por fontes externas. E aqui tem dois fatos que podem ser confirmados. Primeiro fato que a gente precisa confirmar aqui é que as festas de núpcias, as festas de casamento duravam uma semana, 7 dias. Isso está narrado aqui nesse texto. E este é um detalhe que dá veracidade à história. Porque quando a gente lê este trecho e aprende que as festas de casamento duraram 7 dias, duravam uma semana, esse tipo de confirmação histórica, arqueológica, pode ser comprovado. Esse tipo de fato pode ser aqui comprovado por outras fontes extra-bíblicas, por textos que narram os costumes daquele povo e também por relatos de outros tipos e outras festas de casamento. E aqui a gente aprende que relatos babilônicos, relatos entre os povos da Acádia, já traziam ali esta confirmação externa. Se o texto de Gênesis 29 fosse inventado, fosse uma narrativa ficcional, este detalhe poderia ser descredibilizado, ele poderia ser desmascarado. Mas se a gente fizer aqui uma checagem de fatos verdadeiros, nós vamos descobrir que este costume era verdadeiro e ele era tradicional. As festas de casamento duravam uma semana, 7 dias. Por isso Labão diz, deixa passar o tempo das festas, de 7 dias. E aí a gente depois vai ter a oportunidade de te dar também a filha mais nova e você vai ficar com 2 esposas, mas vai ter que trabalhar para mim mais 7 anos. E Jacó concordou porque ele amava a Raquel e assim ele aceitou os termos do seu tio Labão. Quero fazer aqui a saudação de quem está chegando agora, chegou mais gente, e ali a Bernadette falando que tem muito barulho, barulho demais, ela não consegue dormir, que Deus então entre com providência nesta situação, que ela consiga repousar. Temos aqui a Lourdes agradecendo porque nós oramos por ela e a coluna e o braço dela estavam precisando das nossas orações e Deus esteve com ela. Ela está agradecendo aqui, agradecendo e pedindo mais oração por uma luta específica na sua família. Creuza está ali nos contando que fez a 2ª sessão da químio e hoje está com reação. E a Rô Alves dizendo que entrou várias vezes na página, estava como se não tivesse vídeo ao vivo. Olha, Rô Alves, é bom você talvez checar aí as suas... a sua assinatura e a saudade da Igreja de Cristo. A gente teve assim, só no dia de ontem é que a gente não teve, porque a nossa reunião com a Confederação Sinodal de Jovens, que vai ser organizada dia 25 de outubro, terminou essa reunião com os jovens da nossa região às 9h30 da noite. Então, para você ter uma ideia, a gente começou essa reunião ali por volta
de 19h30, terminamos 21h30, jovens de várias igrejas, de várias federações. Nós estamos construindo aqui a Confederação Sinodal de Juventude, de Mocidade, do Sínodo de Florianópolis. A reunião será, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, no dia 25 de outubro. Ore por isso desde já, pelos jovens que vão se reunir, pela igreja que vai nos receber. Ainda estamos pensando aqui detalhes que ainda precisam ser confirmados, mas pedimos que você esteja em oração. Saudamos a Vilda, com ela também Mateus, Mariana, Mário, e continuamos orando por vocês. Ô Alves, depois eu peço para você checar aí se as suas curtidas da página estão certas. Talvez, tem gente me dizendo aqui que precisa entrar lá de novo e fazer de novo o processo de curtir e de avaliar, colocar as estrelinhas para a página da Aliança. Aí a gente continua orando por todos esses motivos, mas ontem não deu para estar junto, estamos hoje aqui. Então a primeira coisa que eu destaquei, uma semana de festa, confere. A gente pode dizer assim, check, isto pode ser confirmado por várias fontes externas, mas tem um outro fato que está aqui nesse texto que também pode ter confirmação externa. É o costume de dar primeiro a filha mais velha e depois em casamento a filha mais nova. Labão faz esta referência. E ao fazer esta referência, a gente pode checar lá nos documentos do Museu Britânico sobre os costumes antigos da Babilônia. E o que nós encontramos lá? Que no Império Acádio, na Babilônia, na Assíria e até mesmo entre povos fenícios existiam contratos matrimoniais, contratos mesmo, assinados pelos noivos e pelos pais, em que se faz a referência ao fato de que o primogênito de uma família casava-se com a primogênita de outra família, e que era o costume dar primeiro em casamento a primogênita, a filha mais velha, e depois casavam-se as filhas mais novas. Não se podia alterar esta ordem, porque isto era um costume matrimonial desses povos. O que significa? Significa que entre os fenícios, entre os povos do Império Acádio, entre os povos da Babilônia, do atual Iraque, da Pérsia, do Irã, e até mesmo ali nessa região próxima à Palestina, entre os fenícios, esses eram costumes que apareciam em documentos matrimoniais que a arqueologia nos mostra. Então, os documentos matrimoniais, os contratos matrimoniais, os costumes daqueles povos aparecem aqui sendo confirmados pela Escritura. Então, a Escritura está nos dando a confirmação de algo que era um costume daquele povo. E os costumes que aparecem nos documentos da arqueologia e da história confirmam que o que está escrito na Bíblia aqui é verdade. Resumindo, se tivesse essa história sido inventada, ela seria desmascarada por esses detalhes. O tempo de casamento da festa e o costume matrimonial. Mas essa não é uma história inventada, é uma história real. Os rabinos ainda dizem uma coisa curiosa, para terminar esse comentário e a gente continuar lendo o texto. Jacó pediu a bênção da primogenitura. Junto com a bênção, ele levou o ônus. Não dá para pedir o bônus sem ter o ônus. Não dá para pedir a bênção sem ter os compromissos. Não dá para receber as promessas e os privilégios sem receber também a responsabilidade. Já que ele quis ficar como primogênito, então ele tinha a obrigação também de primogênito de receber também a primogênita. Não sei se você entende o que os rabinos estão dizendo, mas eles estão dizendo o seguinte: olha aí, tá vendo, Jacó? Você não sabe o que você pediu. Você pediu a bênção da primogenitura. Agora você vai ter que levar também a responsabilidade. Por isto é que a gente pode entender aqui esse texto. Mas eu tenho um outro comentário do Talmud que é muito interessante. Ele diz o seguinte: preste atenção no que Jacó pediu. E cuidado com aquilo que você pede. Porque Jacó disse assim: me dá minha mulher. O Talmud babilônico diz que se Jacó tivesse pedido um nome, se ele tivesse dito me dá Raquel,
Labão não poderia negar, mas ele pediu: me dá minha mulher. Então, aí o que fez Labão? Deu aquilo que ele queria, uma mulher. Então, a gente pode dizer aqui que Labão deu uma driblada no que ele combinou? Sim. A gente pode dizer que Labão enganou o enganador? Também. Mas a gente precisa prestar atenção nos detalhes daquilo que o próprio Jacó construiu para si mesmo. Eu queria agora convidar você para uma outra oração. Vou parar aqui porque a gente vai ter que comentar um pouco mais a respeito das promessas do Senhor e das genealogias no final deste capítulo. E aí eu vou pedir a você que preste atenção na genealogia de Jacó a partir de Lia. E nós vamos ter que mergulhar nessa genealogia e nós vamos fazer isso com muito carinho e com muita profundidade na segunda-feira. Hoje eu quero deixar com você essas duas reflexões, antes da gente orar e terminar. Primeira reflexão: quando você pede a primogenitura e pede as bênçãos e as promessas de Deus, você leva também a responsabilidade. Segunda reflexão: um pedido mal feito, como o Talmud diz que Jacó fez, é melhor não ser feito, é melhor saber pedir. E a gente precisa encontrar aqui esta referência. O Talmud diz assim, que se Jacó tivesse dito: agora me dá Raquel conforme você combinou, Labão não poderia enganá-lo, não poderia negar. Mas o pedido foi mal feito, ele diz: me dá minha mulher. Então Labão seguiu o conceito da sua época, a sua tradição. Como diz a Bernadette, o esperto encontrou o outro mais esperto. E como diz o Talmud também, aquele que é violento colhe violência e aquele que é enganador colhe engano. Mas a gente precisa aqui fazer uma reflexão mais profunda sobre os nossos pedidos, sobre as nossas orações. Eu vou convidar você agora para uma oração final. Vou ter que sair também daqui a pouco. A gente tem uma programação ainda hoje. Temos um treinamento para amanhã, para recolher os nossos visitantes. E no domingo a gente está preparando aqui um jantar italiano. E eu convido você para orar por todas essas atividades, dessa sexta, desse sábado, desse domingo. Que Deus abençoe o coral que vai estar conosco no domingo, que Deus abençoe os visitantes, que Deus abençoe aqueles que estão sendo treinados nesse processo de discipulado, que a graça do Senhor nos abençoe e guarde. Vamos orar juntos? Então, a palavra-chave está ali no que a Bernadette diz: que bom que Deus é misericordioso, não é enganador, mas é cheio de amor. Pelo contrário, o nosso Deus é verdadeiro e fiel em todas as suas promessas. Vamos orar? Eterno, bendito e poderoso Deus, Senhor do universo, te agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido e pedimos, Senhor, ensina-nos a pedir, ajuda-nos a receber as tuas promessas e receber as tuas bênçãos com todos os privilégios e responsabilidades que tu nos concedes. E dá-nos, ó Deus, a oportunidade de te servir em amor, em verdade e fidelidade. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, rogando desde já a tua bênção para as atividades da tua igreja, nesta semana que termina e na semana que vem. No nome santo de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém.